Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de estudos sobre a Bíblia. Hoje, continuando nossos estudos, nós falaremos a respeito do seguinte tema: quem determina o significado de um texto? Essa pergunta parece ser simples de ser respondida, porém, nos dias de hoje, está cada vez mais difícil respondê-la. Vamos lá falar um pouco a respeito dessa questão de significado. Primeiro, a gente tem que pensar nos atos de comunicação. 3 elementos são essenciais para que nós possamos visualizar essa questão dos atos de comunicação. Primeiro, você tem um falante, você tem as palavras e você tem o ouvinte. Esse exemplo está sendo utilizado agora. Eu estou falando palavras que estão chegando aí no seu ouvido e por isso você é o ouvinte. Então perceba os 3 elementos da comunicação: eu, as palavras e você. Você também tem as pessoas deficientes auditivas, por exemplo, que se comunicam através de sinais. Você também vai ter 3 elementos da comunicação. Você vai ter a pessoa que faz o sinal, vamos supor que eu estivesse fazendo aqui os sinais. Você vai ter os sinais em si e você vai ter a pessoa que está observando esses sinais. Então você também tem 3 elementos no ato de comunicação. Nós também temos, quando a gente pensa em guerra, por exemplo, uma pessoa que está passando uma mensagem para outra, um aliado do seu exército, e ele não quer que os outros interceptem esta mensagem. Então você vai ter o codificador, no caso eu sou o codificador, estou escrevendo os códigos aqui. Você tem o código em si, e você tem aquela pessoa que está recebendo esse código, no caso, o decodificador. Se alguém intercepta essa mensagem e ele não sabe decifrar o que eu escrevi, já era. A comunicação será prejudicada. E por fim, que é bem visível aqui para o que nós utilizaremos nos nossos estudos, que diz respeito à questão da leitura, nós temos um escritor, nós temos o texto em si e nós temos o leitor. Aqui nós trazemos agora para a nossa prática, que seria a leitura das Sagradas Escrituras. Você tem o escritor das Sagradas Escrituras, o autor de cada um dos livros, você tem o texto em si e você tem eu, o leitor. São os 3 elementos da comunicação. Qualquer problema em qualquer um desses elementos da comunicação prejudicará a mensagem. Isso nós vamos falar aqui no decorrer da mensagem aqui. O importante é a gente observar o seguinte problema: quem é o árbitro final do significado? Quem é que vai dizer qual é o significado da mensagem? Isso é o que nós discorreremos aqui. Como nós dissemos que há 3 elementos da comunicação, vocês viram que eu mostrei diversos, mas vamos utilizar apenas o último exemplo, que seria o autor do texto, o texto em si e o leitor. Se você tem 3 elementos, você vai ter teorias, pessoas dizendo que o significado ele é obtido ou observando o autor do texto, ou o texto em si, ou o leitor. E é aqui que vai acontecer as confusões. Vamos primeiro falar a respeito do leitor como determinante do significado. Dentro daqueles 3 elementos, o leitor é o que traz o significado do texto. Isso vai ser muito bem observado quando você vê alguém se comunicando, seja por e-mail, seja por cartas, seja por palavra, seja por sinal, e a pessoa fala alguma coisa, a outra entende de outra forma. E aí
você que mandou a mensagem, você vai falar para aquela pessoa que entendeu errado. Você vai dizer, olha, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei A, você entendeu B. E essa pessoa vai te responder o seguinte: quem se importa com o que você quis dizer? Esse é o significado para mim. Isso, pessoal, está acontecendo muito hoje em dia. Muito, muito, muito. Quando? Quando você está explicando o texto bíblico para alguém. A pessoa não quer saber o que o texto significa, ou melhor, o que o autor do texto quis dizer. A pessoa diz: para mim, segundo o meu entendimento, o significado é este. Isso é um problema. Eu já vi teólogos dizendo o seguinte: a Bíblia é clara ao dizer que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Beleza? Vi teólogo dizendo o seguinte: para mim, esse conceito está defasado. Na verdade, o pecado é aquilo que faz mal para os outros. Quando essa pessoa está dizendo que o significado para ele é outra coisa, ele está falando que daqueles 3 elementos que nós falamos da comunicação, ele, como sendo o receptor da mensagem, o leitor, o ouvinte, ele é o determinante. Ele que diz o que é ou não é aquela mensagem. Não importa o que o autor quis dizer. E é claro, eu não preciso falar, mas isso é perigosíssimo. Você encontra seitas, você encontra más doutrinas, você encontra hereges utilizando textos bíblicos para enganar as pessoas, dizendo que segundo ele entende daquela ou daquela outra maneira. Temos que ficar atentos com relação a essa questão. E agora, por que as pessoas fazem isso? Porque elas trazem para ela, o receptor, a determinação do significado. Significados criados pelo leitor, que são esses casos que eu estou dizendo, eles são às vezes norteados conscientemente pelos vários interesses filosóficos ou sociais. Por exemplo, uma leitura das escrituras de forma marxista, de forma feminista, de forma homossexual, ambientalista, liberalista e assim por diante. Quando você coloca o receptor, o leitor, o ouvinte como determinante do significado, ele vai estar criando um significado. Pode não ter nada a ver com o que está escrito ou o que ele ouviu e tudo mais. Ele vai criar um significado. Então vamos dar o exemplo aqui de uma pessoa marxista que está lendo a Bíblia. Percebam, marxista é aquela pessoa, que eu estou utilizando o exemplo aqui, que adota todos os princípios filosóficos de Karl Marx, da esquerda, por assim dizer. Então é aquela pessoa que acha que, por exemplo, o criminoso ele é uma vítima da sociedade e não um pecador que nasceu no pecado e precisa de regeneração. Quando essa pessoa ler a Bíblia e vê lá que nós nascemos no pecado, ele vai interpretar aquilo errado. Ele vai colocar a visão dele marxista no texto e falar que, na verdade, o texto não está dizendo aquilo que está dizendo. Na verdade, o texto está dizendo que, quando fala que a pessoa nasceu pecadora, na verdade, ele quer dizer que é a sociedade que corrompe e não o indivíduo. Então, ele vai distorcer o texto, ele vai criar um significado que não é o que está ali. É claro que o resultado disso são falsas doutrinas, falsos ensinos, heresias, blasfêmias, etc. Um dos exemplos é a pessoa trazer essa bagagem filosófica que ela acredita e quer colocar isso na interpretação bíblica. Outro exemplo são os leitores que simplesmente apelam para o seu ponto de vista singular, sem qualquer referência a uma agenda social mais ampla. Às vezes a pessoa não é feminista, não é marxista, não é liberalista, não é ambientalista, nada. Não pertence a movimento nenhum, às vezes nem sabe o que pregam esses movimentos, nem nada. Mas ela tem o seu ponto de vista específico.
Então ela por exemplo, foi criada de determinada maneira, ela tem aquilo como uma filosofia de vida e ela vai interpretar conforme a vontade dela o texto ou o que ela ouviu de alguém. São esses dois exemplos, ou a pessoa traz essa bagagem que ela já tem, ou a pessoa simplesmente quer defender o seu ponto de vista, assim criando um significado em cima de uma mensagem, de uma palavra ou algo assim. Então aqui o leitor, ele é o verdadeiro determinador ou criador do significado. A figura do autor do texto ou a figura do texto estão descartadas. O resultado disso são leitores que propõem uma variedade de significados, muitas vezes contraditórios. Então você pode ter pessoas acreditando em temas contraditórios. Afinal, se o texto não tem um significado, se o autor ele é ignorado na situação e é o leitor que escolhe, que cria significado, ele pode criar diversos significados. Nesse caso, você pode ter, por exemplo, alguém que é adepto da teologia reformada e ao mesmo tempo acredita em reencarnação, ou acredita em cristais, ou acredita em copo em cima da mesa para resolver algum problema e assim por diante. Você vai ter pessoas que vão criar significados contraditórios. Surgem aí diversas interpretações que são irreconciliáveis, que não podem ser conciliadas, em vez de uma interpretação mais válida do que outra. Então você pode, como eu já disse, acabar conciliando o inconciliável, conciliando a fé bíblica com reencarnação, por exemplo. Isso, lógico, é um erro. Uma rejeição de afirmações absolutas está por trás da abordagem de resposta do leitor. O que isso significa? Uma rejeição de afirmações absolutas. Hoje em dia, vivemos numa época em que as pessoas estão milindradas. E quando você fala de verdade absoluta, muitas pessoas se sentem constrangidas. E aí você começa a entrar no engodo que começa a chegar a nós por meio da grande mídia ou por meio de outras pessoas, até de líderes religiosos, falando o seguinte: vivemos num mundo pluralista, nós temos diversos pontos de vista, então verdade absoluta não existe. Existe verdades relativas. A sua interpretação é essa, a minha é essa, a do outro é outra e assim por diante. Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo meu que é de uma igreja liberal e nessas igrejas liberais a gente sabe que lá o ensino é totalmente distorcido. Em determinado momento eu falei de um versículo que estava na primeira carta de João e essa pessoa falou: eu prefiro acreditar em Jesus e não em João. Olha que contraditório. Se a palavra de Deus foi inspirada, ela inteira é a palavra de Deus. Então, o que Jesus disse e o que o apóstolo João disse, ambos são inspirados. Não há contradição, há uma complementariedade aí. E ele ignorava o que João disse ali na carta dele e falava que ficava com Jesus. Uma distorção tremenda. E é isso que acontece quando você coloca o leitor como sendo determinante do significado do texto. E aí uma sentença indesejável seria uma frase dessa: o significado do texto é tal, tal, tal. Isso as pessoas não querem mais ouvir. As pessoas querem o quê? Para mim, este texto significa tal coisa. Perde-se o significado verdadeiro do texto. O segundo ponto é o texto como determinante do significado. É interessante a gente observar, a gente já falou sobre alegorias aqui, lá no início da igreja primitiva tinha muitas alegorias. Na época da Reforma Protestante, o que predominou foi o terceiro ponto que nós falaremos daqui a pouco, que é o autor do texto como determinante do seu significado. Na época da modernidade, com a Revolução Francesa, o que predominava é esse ponto aqui que nós vamos falar, o texto como determinante do significado. E hoje em dia, na época da pós-modernidade, que muitos colocam depois da queda do Muro de Berlim, de 1989,
aí você coloca como sendo o leitor como determinante do significado, é o momento que estamos vivendo aqui. Esse ponto aqui, o texto como determinante do significado, ele diz o seguinte: depois que o autor termina a obra, o texto é visto como assumindo vida em si mesmo, contendo significados além do tensionado e talvez contrários ao desejo do compositor original. Aqui nós temos também a ignoração, por assim dizer, do autor do texto. Lá no item anterior que nós falamos, o leitor ele vai ignorar tanto o autor do texto como o texto. Ele cria alguma coisa ali. Aqui não. Aqui você coloca o texto como tendo significado em si mesmo. E aí, olha que interessante. Você dá um significado além daquele que o autor tinha a intenção de dar. O autor tinha a intenção de te falar B, você vai lá e interpreta C, com base no texto. Fala que o texto tem significado a mais. Acaba o texto ganhando vida própria. E é claro que isso também é um erro. Conhecer o ambiente histórico e os destinatários originais de um documento não tem mais importância nenhuma. Então, para esse pessoal que diz que o texto tem um significado em si, se o texto tem um significado dentro de si, não importa mais o contexto histórico nem os destinatários, porque a intenção do autor não interessa mais. É muito perigoso também esse tipo de interpretação. Ele é muito semelhante com o anterior que nós falamos. Você acaba colocando o significado no próprio texto e isso causa diversas distorções também. Agora, a gente tem que ficar atento com alguns mal entendidos que podem surgir aqui. Por exemplo, quando nós dissemos a Bíblia diz tal coisa, nós queremos dizer que o autor bíblico inspirado disse tal coisa. Diversas vezes aqui durante o vídeo, na hora que eu fui gravar, eu falei do significado do texto. Quando eu estou falando do significado do texto, eu estou dizendo o autor bíblico inspirado disse tal coisa. Sabe quando você chega na igreja e aí o pastor ou quem estiver levando a palavra vai pegar e vai falar assim para você: abra aí em Jeremias capítulo 42. Assim diz a palavra de Deus. E aí começa a ler o versículo. O que esse pastor, o que esse expositor da palavra está fazendo é nada mais, nada menos dizendo que o autor bíblico inspirado diz tal. Só para não confundir pensando que quando a pessoa diz que a Bíblia diz, está colocando o significado em si no próprio texto. Não, nós sempre levamos em conta o que o autor quis dizer, o contexto histórico e tudo mais. Outro mal entendido que nós devemos ficar atentos é o seguinte: a visão determinada pelo texto não deve ser confundida com um pensamento consciente do autor. O que isso significa? Com um exemplo vai ficar mais fácil de entender. Lá em Provérbios 23:10 vai dizer: não removas os marcos antigos. Quando o autor do Provérbios disse isso, ele estava querendo evitar que um irmão defraudasse o outro. Ou uma pessoa, não vou colocar como irmão, não, uma pessoa defraudasse a outra. Na época eles viviam numa sociedade rural e você, por exemplo, se você tivesse uma cerca dividindo a sua propriedade do outro, o que era remover os marcos antigos? É você pegar e começar a cada dia avançar essa divisória. Assim você está pegando, roubando terra do seu vizinho, você vai afastando os marcos. É isso que ele tinha em mente. Provavelmente o autor bíblico não imaginaria que hoje em dia teríamos uma sociedade complexa como a de hoje. Porém, a intenção do autor era dizer que você não pode, em hipótese alguma, defraudar o seu irmão, mesmo que não seja especificamente desse jeito. Então, qualquer outro método enganoso para defraudar o seu próximo da propriedade dele também é proibido. Então, hoje em dia, se você vai construir um muro dividindo a sua casa do vizinho, e aí o seu vizinho quase nunca está lá e você vai lá e empurra o muro mais para frente, você está defraudando o seu irmão. Ou se você vai lá e puxa a internet do seu vizinho, você está defraudando o seu irmão. A intenção não é do texto dizer isso. O autor do texto, quando ele disse sobre os marcos antigos, ele já tinha essa intenção
do conceito ser ampliado, não só a questão de remover os marcos da propriedade. Isso aqui é uma coisa mais abrangente e nós temos que ter em mente que isso é uma implicação lógica do pensamento do autor. Então, essas implicações, no caso de você defraudar fazendo um gatonete ou de você pegar o sinal do outro, alguma coisa assim, fluem do canal de significado tensionado pelo autor no momento de sua composição original. Então, como eu disse, quando ele escreveu, ele tinha essa intenção de ampliar esse conceito de toda forma. Críticas ao texto como determinante do significado. Primeiro, textos são objetos inanimados. As letras estão ali, aquilo ali não tem vida por si só. O significado, por outro lado, ele é uma construção de pensamento inteligente. Se eu pegar as letras do alfabeto, misturar e mostrar para você, você não vai entender nada, vai virar uma bagunça. Ou seja, aquilo não tem significado próprio. Agora, o significado vem na hora que eu começo a ordenar essas letras e transmitir o que eu estou querendo transmitir para você. Aí sim é construído um significado. Então, os textos, eles podem transmitir significado, mas não podem construir significado. É uma coisa muito próxima ao conceito, mas é fácil de nós observarmos. O texto, ele apenas transmite um significado. Quem deu o significado? Eu. Eu escrevi para você. O texto é uma ferramenta que vai me ajudar. Então, o texto ele transmite esse significado, mas ele não constrói o significado. Você não pode ignorar o que eu escrevi e achar que o que eu escrevi tem significado próprio. Logo, o significado está no domínio do autor e não no próprio texto. Terceiro ponto é o autor como determinante do significado. E é aqui que nós ficamos. É aqui que nós acreditamos que o significado ele é dado pelo autor. Então, o autor de um texto ele é o árbitro supremo de seu significado. Por isso, o ambiente histórico e os destinatários originais de um documento são importantes. Se eu escrevo uma carta para minha esposa, daqui a 1000 anos alguém acha essa carta, essa pessoa vai, para entender o que eu disse ali, ela vai ter que entender o que eu quis dizer e para quem eu quis dizer aquilo. Se eles descobrirem o que eu quis dizer e que era para minha esposa, aí o significado do texto fará sentido. Caso contrário, não. Ou há grande chance de o significado sair equivocado. Se a pessoa vê essa carta que eu escrevi, que foi destinada à minha esposa, mas a pessoa lá na frente, depois de 1000 anos, pensa que eu escrevi para uma professora do meu filho na escola, a interpretação vai estar errada, vai estar equivocada. Por isso que é importante nós entendermos o ambiente histórico e os destinatários. Então, o papel do leitor de um texto é descobrir o significado intencional e consciente do autor. É fácil? Não. Principalmente com relação à Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos por diversos autores, num contexto diferente do nosso e tudo mais. Porém, não é impossível. É possível, sim. Então, esse método é a abordagem lógica para toda a comunicação. Afinal, nós sempre temos que ter em mente que o significado é dado por aquele que quer transmitir a mensagem, e não aquele que recebeu ou o texto em si, a mensagem em si. Por exemplo, olha que absurdo. Eu chego e falo para a pessoa: meu amigo, você pode me informar as horas? E a pessoa responde para mim: eu estou indo para o meu trabalho. E eu vou perceber assim, vou pensar comigo: caramba, eu perguntei a hora e a pessoa falou que está indo para o trabalho. O que uma coisa tem a ver com a outra? E aí eu falo para ele: meu irmão, eu só te perguntei a hora. E ele vai lá e fala para mim: mas eu entendi que você perguntou o que você quis dizer para onde eu vou. Essa é a diferença de você mudar a determinante do significado. Do autor da mensagem, eu que estou perguntando, para o receptor. Ele achar que ele cria um significado para o que eu disser. Veja a confusão disso. É bem provável que alguns tempos atrás essa discussão nem viria à tona, porque é uma coisa absurda. Porém, hoje em dia a gente vê que não é
E é importante falar sobre isso, porque está cheio de gente fazendo essa interpretação do leitor com relação à Bíblia e não ao que o autor bíblico quis dizer. Então, qualquer comunicação ela só pode continuar com base na suposição de que alguém está tentando nos transmitir significado e de que desejamos, portanto, responder ao significado tensionado pelo falante ou pelo escritor. Só assim a comunicação vai fazer sentido. Eu tenho que supor que aquela pessoa que escreveu algo para mim, ela tem um significado, ela quer que eu entenda aquilo lá. E eu vou buscar entender da melhor maneira possível, tentando descobrir o que ela estava querendo dizer e o contexto histórico geral. Então aqui nós vamos trazer algumas objeções que algumas pessoas fazem a essa abordagem de o autor como determinante do significado. Tem muita gente que tem as suas objeções com relação a isso que nós acabamos de dizer, do autor do texto ou da palavra, enfim, ser o determinante do significado. Algumas objeções. Nunca podemos acessar os pensamentos do autor. Uma cosmovisão do autor pode estar tão diferente de nossa própria que nunca podemos afirmar que entendemos seu significado. Buscar o significado tensionado pelo autor torna o documento irrelevante para os leitores modernos. Delimitar o significado ao intento consciente do autor humano é negar a autoria divina da escritura. Essas são as principais objeções. Vamos tratar de cada uma delas. Primeiro, aquela pessoa que diz que nós nunca podemos acessar os pensamentos do autor. Por isso, o significado do autor do texto é inacessível para nós. Será verdade? Será que a pessoa que levantou essa objeção tem razão? Creio que não. As multidões de pensamentos e sentimentos do autor não têm importância nenhuma. Isso é importante nós termos em mente. Não importa a gente querer saber o que o autor estava pensando na hora que ele escreveu aquilo lá. A gente tem que ter em mente que ele quis transmitir aquele significado. Agora, se ele estava triste, se ele estava feliz, se ele estava com calor, se ele estava frio, se ele estava pensando no almoço, sei lá, não importa. O importante é o que ele quis passar, o significado que ele quis nos transmitir. Então, buscar o significado do autor não é buscar seus pensamentos ou sentimentos privados. Isso não importa. E sim o significado e a intenção do que ele escreve. Segunda objeção. Uma cosmovisão do autor pode estar tão distante de nossa própria que nunca poderemos afirmar que entendemos seu significado. Cosmovisão aqui é o jeito de ver o mundo. Então eles estão dizendo o seguinte, o autor do texto bíblico, escreveu ele lá há mais de 2000 anos, a visão de mundo dele era totalmente diferente da nossa hoje. Por isso, nós nunca podemos afirmar que entendemos o seu significado. Como nós respondemos a essa objeção? Devemos levar em conta que a natureza comum compartilhada por todas as pessoas humanas são iguais ou muito semelhantes. O ser humano, de Adão até hoje, não é muito diferente as pessoas. Você pode reparar, as histórias que aconteciam na Bíblia, ou as histórias que aconteciam no Império Romano, no Império Grego, no Império Persa, na Babilônia, no Egito, na Idade Média, no século XVIII, XVII, hoje, você percebe que as questões são a mesma. Então não tem essa diferença deles lá em ter uma cosmovisão totalmente diferente da nossa de hoje. Era muito semelhante. Lógico, o contexto cultural muda algumas coisas e tudo, mas o viver humano é muito semelhante. Então isso já quebra essa questão dessa cosmovisão do autor que era muito diferente. Por termos sido feitos à imagem de Deus, nós, seres humanos, nunca seremos tão culturalmente diferentes uns dos outros que o entendimento seja impossível. Então as culturas e tempos elas variam, mas o intelecto humano racional é capaz de perceber e explicar essas diferenças. Então esse negócio que será impossível de nós entendermos a cabeça do outro não procede. Terceira objeção. Buscar o significado tensionado pelo autor torna o documento irrelevante para os leitores modernos. Será? O significado de um texto é o propósito do documento tensionado pelo autor. Então o autor ele tinha a intenção de transmitir o significado correto. Então, as implicações são aquelas aplicações modernas do princípio afirmado pelo autor em tempos e culturas mutáveis. Eu acho que já na próxima semana ou depois, nós falaremos a respeito do significado do texto e das aplicações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O significado do texto é sempre o mesmo. As aplicações que mudam. Por isso que às vezes você tem um sermão, aliás, você tem um texto que dele você tem diversos sermões, porque as aplicações são diferentes.
Agora, o significado, ele é o mesmo. Por isso que aqui diz que as implicações são aquelas aplicações modernas do princípio afirmado pelo autor em tempos e culturas mutáveis. É o exemplo que nós demos de Provérbios. Você não pode defraudar o seu irmão mudando o marco da sua terra. Hoje, qual seria a aplicação? Você não pode defraudar o seu irmão puxando o sinal do Wi-Fi dele para você. Então você vê que o princípio se manteve, a aplicação que muda. Por isso que essa objeção já cai fora também. Então, definir claramente o significado do autor evita erros nas suas implicações. Você saber o significado original lá vai evitar erros aqui. Se você errou no significado que o autor bíblico quis dar, lógico que a sua aplicação aqui também vai ser errada. E por fim, a última objeção diz que delimitar o significado ao intento consciente do autor humano é negar a autoria divina das escrituras. Ou seja, você falar que o que interessa, o significado é o que o autor quis dizer, é você falar que na verdade a escritura não é divina, não foi inspirada, porque o que vale é o que Deus está falando. Como nós quebramos essa objeção? Em sua vasta maioria, o significado consciente do autor humano e o significado tensionado por Deus são indistinguíveis. Diversas vezes você vai ver isso nas Sagradas Escrituras. Quando Paulo está lá falando para Timóteo e para Tito das características dos pastores ou dos presbíteros, por exemplo, a pessoa tem que ser piedosa, a pessoa tem que ser uma pessoa honesta, tem que dar o exemplo, não pode ser um beberrão e tudo mais. Ele está trazendo ali características. Isso que ele está falando está de acordo com o pensamento de Deus. Você não separa. Então, você descobrir qual foi a intenção de Paulo ao dizer isso, você está levantando qual foi a intenção de Deus a dizer isto. São raríssimas as exceções que o autor bíblico não tinha ideia do que ele estava escrevendo. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Daniel. Nem ele sabia, mas Deus mandou escrever e ele escreveu. Então, o problema de distinguir intenção divina e humana surge apenas nos textos proféticos, como eu já disse, de Daniel e alguns outros. Qual a conclusão que nós chegamos de tudo isso que nós falamos aqui? Primeiro, que entender o processo de transmissão de informação é fundamental. Nós temos os 3 elementos da comunicação na nossa mente, é fundamental para que nós entendamos como que é transmitida uma mensagem, como é transmitida um significado. Eu quero te transmitir um significado, eu tenho essa intenção, estou usando de palavras que está chegando aí no seu ouvido e você está entendendo o que eu estou dizendo. Então esse é o primeiro ponto, a primeira conclusão. Segunda, busquemos conhecer sempre a intenção do autor. Sem saber a intenção do autor, o contexto histórico, para quem ele estava escrevendo, o que ele quis dizer, nós interpretaremos tudo errado, aplicaremos na nossa vida tudo errado e temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado. Terceira e última conclusão é o cuidado com interpretações que dizem eu acho isso ou aquilo. Hoje em dia há muitos pregadores dizendo eu acho assim, eu acho assado. Pessoa que não se arrepender e não crer em Jesus Cristo vai para o inferno. Que a Bíblia diz. Aí o pregador vai lá e fala assim, eu acho que não dá. Quando você ouvir esse discurso, você já sabe que essa pessoa está utilizando o leitor, no caso ele, como determinante do significado. Isso é um perigo, porque você vai dar o significado do seu coração corrupto e pecaminoso e não o significado que Deus quis transmitir para nós por meio da sua palavra. Com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Se porventura ficou alguma dúvida, por gentileza, mande aí nos comentários. E semana que vem continuamos falando um pouco mais a respeito de significado. E vamos falar uma coisa bem interessante nos próximos vídeos, que é essa questão do significado versus a aplicação. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, que Deus abençoe a sua vida, te dê muita graça nessa semana que se inicia. Um forte abraço e nos vemos aqui na próxima semana. Valeu!